Bom, eu gostaria de agradecer o convite aqui do DESU, né, para participar da Semana Pedagógica. Na realidade, eu não sei por que me escolheram, né, e eu fiquei pensando, né, a professora Patrícia me convidou, né, para falar sobre o Museu da Manhã, e eu fiquei pensando, por que de tal convite? Poxa, eu pensei, será que tem alguma relação? Mas depois eu fiquei pensando, né, e mais pensando comigo mesmo, né, logo eu participar da Semana Pedagógica, mas posteriormente fiquei pensando da importância desse trabalho, né, do Museu da Manhã, que ele é um trabalho bem diferente e é um trabalho bem interessante, né, que ele abre muitos horizontes. E eu gostaria de compartilhar minha experiência com vocês, porque é um trabalho bem interessante, tem sido um trabalho de aprendizagem para o pedagogo muito bom, é um espaço não escolar, né, e o pedagogo ele pode participar de vários outros espaços, né, tanto com a criança na questão da comunicação, pensar nas estratégias lá no museu. E isso ajuda, né, no pedagogo. O pedagogo ele pode auxiliar muito na qualidade desse serviço no museu. E, enfim, eu vou compartilhar a minha experiência, né, que na realidade foi um desafio para mim. Bom, primeiro, né, antes de eu entrar no Museu do Amanhã, né, eu participei de uma entrevista, em 2016, aproximadamente, me chamaram para uma entrevista, e eu recusei logo de imediato, falei que eu não queria. Mas por que dessa recusa? Porque eu tinha um compromisso, né? Eu não queria um compromisso, né? Então, assim, eu não me sentia apto, não me atraía, né? E a UFRJ ela tinha um projeto, né, com surdo, LADIX. Esse é o sinal. O que seria o LADIX? É um trabalho de laboratório didático de ciências para surdos. E o surdo ele tinha esse contato. A professora Vivian, né, esse sinal dela, ela criou essa função de mediação do museu. Então, eu tive o interesse em participar, né, nessa aprendizagem. No lado que fui convidado pela Fiocruz, no Museu da Vida. E o tema estava relacionado com a questão da célula, da biologia, né, antes, coisas que eu já havia aprendido no LADIX. Então, assim, com a minha experiência, né, eu pude participar como mediador, né. E, juntando com a minha formação, eu pensei que estaria no momento neutro só passando as informações, né. Eu simplesmente recebi as informações e passaria de forma mais clara. Porque me falaram que era uma mediação. E a equipe composta sou eu, há outros estudos também que participam, que não é simplesmente ensinar a língua de sinais, né? O projeto não é só... Na realidade, o projeto é muito mais, né? Ele envolve muito mais coisas do que isso. No Museu do Amanhã, isso foi realmente um desafio para mim. Porque lá no Museu do Amanhã parecia que assim, era um mundo novo que estava se abrindo, né? Foram experiências diferentes, né? Porque esse museu é um local muito importante, já recebeu vários prêmios, né? É um espaço de ciência. E então eu pensei, poxa, eu como pedagogo trabalhar num espaço desse, num lugar tão importante, por que eu fui escolhido, né? E eu me senti desafiado, né? Então, o educador, né, ele explica, né, questões como, lá no Museu do Amanhã, ele trabalha questões relacionadas à ciência, mas será que é só com as ciências? Não, você tem questão da filosofia, questões sociais, biologia. É um projeto interdisciplinar.
E eu comecei a aprender muito, né, nesse trabalho, no Museu da Manhã. E havia muitas perguntas importantes, muitas questões importantes. A primeira pergunta, né, por exemplo, a língua está ali em português, está ali em negrito. De onde viemos? Né? Como que eu passaria essa pergunta em português para a língua de sinais? Né? E eu fiquei pensando, como é que eu adaptaria? Então, eu tive que estudar os conceitos para passar para o surdo, de onde viemos. Você pergunta para um ouvinte, de onde viemos? A criança vai responder, eu vim da barriga da minha mãe. Se você perguntar para uma criança, eu vim da barriga da minha mãe. Né? E aí você vai perguntar para uma criança surda, de onde viemos? O surdo de sinalizar, como que eu passaria isso para a língua de sinais? Uma suposição. Qual seria a primeira língua? A língua de sinais ou a língua portuguesa, né? Como que seria a questão do balbucio? Então, a criança ouvinte, ela vai... De onde veio esse balbucio de conhecer o universo? E, olha... Na realidade, ele está descrevendo a criação do mundo, né? Então, para vocês verem mais, tem que ir ao Museu do Amanhã para poder ver. Se vocês quiserem ver mais, vão até o Museu do Amanhã. Esse filme, são 5 perguntas. São 5 perguntas que eu comecei também a pensar. São perguntas que eu comecei também a me fazer, né? Como que eu adaptaria essa questão para o surdo? Para um ouvinte que não sabe a língua de sinais, eu teria que usar muitas expressões, porque não adiantaria só usar a língua de sinais, né? Porque o educador no Museu da Manhã, ele tem essa responsabilidade de divulgar esse conhecimento. Quem somos? Né? E cubo material, cubo da vida e o cubo do pensamento. Na verdade, são cubos. E então eu escolhi o cubo do pensamento, que tem a ver com está relacionado com cultura, né? E essa pergunta, ela está relacionada com alimentos, com animais, com insetos, né?
Você, você come grilo, por exemplo? Não. Uma outra pergunta. Bala, né? Você come bala? Uma bala gostosa, né? Então, comparando essas duas coisas, eu pergunto assim para vocês, qual que seria mais, que teria mais proteína? Que teria mais, o grilo ou a bala? O grilo? Mas por quê? Então, as pessoas, as crianças e adultos vão respondendo a pergunta. Então, fica porque o grilo ele é mais forte, ele deixa a gente mais forte, saudável. Não, porque tem um nojo, grilo, mas vocês precisam entender que a cultura tem assim é uma assimilação muito forte para as pessoas. Por exemplo, os índios, eles comem. Ou o soldado também pode comer. O que é uma pessoa que é muito pobre e não tem uma estratégia de alimento, ele pode chegar e comer também. E a pergunta, eles ficam assim no pensamento, né? Aí uma outra pergunta. A pergunta é se pessoas que ouvem ou que são surdas também, o que significa mudo? Aí eu pergunto, qual é o significado do mudo ou surdo? Aí a maioria responde, surdo é uma pessoa, é um tipo de pessoa deficiente, ok? Eu não posso dizer, não, está errado, não é isso, porque as pessoas não conhecem, está certo, a pessoa é porque não escuta, que são deficientes, que não escutam, ok. Então, depois o mudo. O que significa? A pessoa que não fala. É uma pessoa que é na língua portuguesa. Será que é isso? Bom, tudo bem. Aí ele vai pedindo para as pessoas responderem mais. E cada um vão pensando o conceito e o significado dessas duas palavras. Qual é a língua de comunicação do surdo? Oral? Língua de sinais? Ah, pode ser as duas. Está errado? Certo? Não. As pessoas é que têm uma curiosidade de conhecer essa coisa toda, assim, né, da realidade. O foco, né? Então, aí, o educador não está preocupado na pessoa saber ou não. O que eu sinto é que eu vou dando e mostrando os valores e dando conhecimento com o objetivo no contato com pessoas surdas e ouvintes, para ter essa troca. E aí, lá no Museu da Manhã, eu sou o único surdo. Não tem assim outras pessoas assim. Tem surdos. Eu sou o único, então assim é um desafio muito maior para mim, assim. E eu percebo assim também o quanto que deve ser difícil. Assim, eu desafio as pessoas também para poder ter essa troca, porque é muito importante. Por isso eu escolhi esse tempo do pensamento, porque eu espero que vocês vão lá até o Museu da Manhã para eu explicar tudo, porque agora aqui explicar uma estratégia agora como eu utilizo lá. Podia me avisar o horário, que eu não sei. Assim. Então, no Museu da Manhã, ele oferece cursos de Libras para educadores, né? Então, que saiba comunicação, que saiba Libras, e vai ensinando esse curso para depois que a pessoa assimilar bastante, sendo surdo e sabendo trocar essas informações. É um sentido diferente, aprender a forma e descobrir essas coisas, como é a cultura do surdo, conhecer as diversidades da língua. Às vezes a pessoa ouvinte me pergunta, fala assim, por que surdo não sabe ler português? Aí eu explico. Ah, tá. Tem uma compreensão. Às vezes tem uns que têm compreensão para entender. Às vezes o ouvinte pergunta assim, mas por que surdos tem limite, é limitado e tem dificuldade, não tem essa capacidade? Aí eu não falo não, eu explico para ele entender que o surdo tem um tipo de diferença de formação e níveis diferentes para cada surdo. Aí eu explico todas essas coisas, então, para eles entenderem melhor. E assim eu posso trocar o Museu da Manhã, o tipo da diversidade. A intenção do museu é ter essa diversidade, né? E aí eu fiquei pensando que a pessoa que tirou foto, que está de óculos, ela chorou muito. Eu não entendi por quê ela chorou muito. Porque era uma coisa diferente, assim, um educador surdo, e ela ficou olhando para ele e ficou chorando. Aí ele convidou para ela, por que você está chorando? Porque eu estou sentindo muito emocionada, né? Porque eu estou vendo no museu, o único lugar que tem um surdo que também está apresentando. Eu também fiz curso de Libras, eu queria aproveitar e ter contato com os surdos. Aí eu fiquei,
Tá, interesse. Então, por isso que assim, eu sou muito contra a inclusão, né, que fala muitas vezes isso, né? Mas, olhando o ouvinte falar que imagina que o INES tenha uma inclusão, que tem o DESU, né, que também tem o intérprete é ouvinte, são profissionais, intérprete, não posso tirar, não quero inclusão, tira os ouvintes. Não, isso tudo é uma troca de experiência, que como está aqui, que mostra que todos nós aprendemos muito. Ela me passa o conhecimento e eu dou conhecimento para ela também, é uma troca. Isso é muito importante. Então, ali tem muitas pessoas que vieram e eu estava explicando, né, um acontecimento dentro do museu, e aí eu vou contar para vocês entenderem. Então, eu sou um educador e me perguntaram se eu sabia o que significa a exposição. E eu mostrei para ele que, tudo bem, eu posso tentar falar em Libras e também posso oralizar um pouquinho, mas e eu comecei a explicar. A pessoa muito esquisita ficou olhando, meio assustada. Que isso? Para que língua de sinais? Ai, que coisa horrível. Você não precisa usar língua de sinais. Você não tem capacidade de falar? Me desculpa, isso é horrível. Dá licença, eu vou sair. E foi embora. E eu fiquei assim, como? O que eu vou falar para ela? A culpa é dela? Não, a culpa não é dela. Que esquisito isso, né? Então, na escola de inclusão, ou se ela já estudou, se ela tem família, ou não tem família de surdos, não vê na televisão nenhuma informação através de língua de sinais, o que eu poderia falar para ela para entender e respeitar essas diferenças de inclusão? Então, ela não aceitou. E aí, fiquei pensando, como é que eu posso fazer um processo nela para ela me respeitar do jeito que eu preciso? Não adianta. Não adianta. Então, eu mostrei e expliquei para as pessoas sobre essas diferenças. Então, eu queria que vocês todos, ouvintes e surdos, informassem mais as pessoas as diferenças, que a pessoa tem capacidade, sou formado, tenho informação, eu aprendo, eu pesquiso, e que todos são capazes. Às vezes, as pessoas não conhecem o surdo e pensam que trabalho só com educação tem que ser sempre em sala de aula, ou só para o surdo, ensinar só para o surdo. Não, tem que conhecer as diversidades, ser aberto a isso. E eu aproveito e busco muito isso. Esse é meu pensamento. Então, outra atividade, né? Eu estava pensando assim, como assim trabalhar, né? Eu assim falando em língua de sinais, não, fazer o contrário, fazer as crianças falar em língua de sinais, só que eles não sabem, né? Então, vou mostrar aqui uma simples apresentação. Então, é uma atividade sobre a história do medo, contando a história do medo. Qual é o seu medo? Pode apagar um pouco a luz? Então, perceberam? Essas crianças, elas conseguem se expressar e elas sabem fazer curso, precisam fazer curso de Libras? Não, a própria natureza dela, ela consegue se expressar. E há essa troca. Então, o educador explica assim, conta a história, por favor, você passa para o Bruno. Então, aí um educador pede para a criança falar para ele. Aí as crianças ficam pensando, ai, meu Deus. Elas não têm medo, não, elas têm coragem de chegar aí. E ele fica só assistindo, eu fico só assistindo. Aí o pessoal, levanta e tenta fazer as coisas, aí faz uns bichos, uns animais, como se fosse um cachorro, e eu vejo o quanto que é maravilhoso, é básico, não é profundo nem nada, e eles conseguem fazer essas expressões todas. Eu fico muito feliz com essa troca, porque muitas pessoas não querem aprender língua de sinais, porque fica, eu tenho medo, deve ser difícil, é ruim, é negativo.
E aí eu fico vendo assim, então, esse exemplo com essas crianças, eu pedindo para elas, eu fiquei muito feliz com o resultado. Essa é uma atividade. Agora, o direito de contexto para a criação de avaliações em língua de sinais. É para entender a língua de sinais. O diretor havia me convidado para avaliar no projeto Inovação, que o sinal seria esse. É uma exposição, né? O que seria inovação? Seria criar novas coisas, né? É algo diferente. Então, eu pensei, eu precisaria de um sinal específico, né, para essa palavra inovação, porque nós temos o conceito, mas não tinha um sinal específico. Então, sempre tinha esse conceito, mas, em comum acordo, nós acordamos desse sinal. Então, assim, nós sempre procurei no dicionário, né, esses conceitos de inovação, pesquisei, estudei muito para poder passar esse conceito de inovação. Porque eu tive que fazer uma avaliação em língua de sinais, né? Então, tentamos pela primeira vez, num convite, assim, essa coisa toda, essa troca, né? E é muita dificuldade, porque não é muito fácil, porque as pessoas não sabiam Libras, né? Então, ficava tentando, assim, ver como seria melhor. Não, assim sim, aí vou mostrar agora. Então, por exemplo, aqui, essa foto e essa aqui, é uma janela, né, que a pessoa, se a pessoa falando assim em língua de sinais e pode cortar, e o diretor fala, tá ótimo, aprovou. Ele, não está aprovado, porque tem que ter um espaço para poder aparecer tem a metade da tela e a tela inteira, e aí ele foi explicando como é que tinha que ser. Aí a pessoa, isso é melhor para acessibilidade. Então as pessoas foram aceitando e avaliando e vendo como era a melhor forma de poder passar tudo isso. Então, a proposta, pensando assim de como seria assim um avatar ou uma pessoa em carne e osso, no caso, ou vocês preferem o avatar, que seria, ele explicou que o avatar não tem expressão facial, não é muita clareza, é melhor colocar assim um intérprete focado para poder traduzir essa intenção toda. Então, eu prefiro a pessoa intérprete podendo traduzir, porque o contexto é muito mais claro. Aí o diretor ficou pensando, aí aceitou. Eu fiquei super feliz. Essa escolha, porque eles estavam querendo botar o avatar, que é muito mais barato do que o intérprete, que custa muito caro. Então, eles ficaram assim, ter verba para poder pagar o intérprete, tem que ficar tentando ver se eles aceitam, respeitar o surdo, a língua dele, com mais clareza, para estudo, para poder conseguir desenvolver, para fazer faculdade e para poder aproveitar melhor. Eu imaginei Bruno, assim, eu fiquei, que eu ia ficar lutando, brigando, e ele, não, sai daqui, eu não quero saber, e desistir de mim. Mas não, eles utilizaram uma estratégia, tem um discurso. E aí, quem é o surdo? Eles não sabem quem é o surdo, eles estão nem aí, joga no lixo. Então, a gente tem que ter um jogo de cintura para poder... E eu estou muito aliviado com isso. Pode passar. Então, essa atividade de comunicação visual, eu expliquei também que para mostrar que a língua em sinais, às vezes, a pessoa usando a internet não consegue assim acompanhar melhor a língua portuguesa, e se tiver mais imagem, demora muito mais para filmar, para poder divulgar. É uma coisa muito mais demorada, porque tem um tempo, né? Tem que fazer toda uma avaliação. E no Facebook, o diretor diz que eu não posso utilizar o Facebook. Eu peço desculpas. Então, eu falo muito rápido, você acaba se engasgando. Então, isso aconteceu várias vezes lá no Museu da Manhã. Então, eu ficava lá sinalizando e tossia também. E será que eu estava sinalizando muito rápido? Então, a gente acaba não tendo controle. Eu peço desculpas.
Então, o trabalho com pessoas surdas, imagem, pessoas de outros países que viam, onde há dificuldade de comunicação, eu não sei os sinais, mas eu tentava fazer uma mediação, ia mostrando, ia conseguindo o entendimento com elas através de gestualização. Então, surdos também, alunos surdos também que vinham fazer uma mediação, escolas de ouvintes. E é muito importante eu passar para eles de uma maneira bastante clara, porque na escola não há inclusão, não há surdos, também não há professores surdos, não há um modelo surdo. Então, passava todos e eles conseguiam aprender, e isso foi desenvolvendo, isso foi muito positivo. As crianças ouvintes também me perguntavam, por que o surdo ficou assim? Por que ele perdeu a audição? Eu vi que havia uma carinha de tristeza neles, eu falava, não, eu nasci surdo e eu estou muito feliz com isso. Isso para mim é positivo. Eu estudei, eu me desenvolvi, hoje eu estou ganhando bem. E as crianças ficavam a boca abertas. Elas não sabiam elas não esperavam isso. Então eu fui mostrando para isso e mostrando essa diferença. Bom, na data do Orgulho Surdo, então, eu agradeço muito a direção por aceitar, porque eu fiz uma coisa flexível para poder mostrar um monte de coisa sobre o Dia do Orgulho Surdo. Então, eu agradeço muito a direção, a valorização que eles estão dando para os surdos, pela luta, e que vocês são capazes de mostrar, olha só, essa data, o mundo, parabéns para o Orgulho Surdo, lá no Museu da Manhã, do lado de fora, tem uma cor azul também, que é a cor... Eu imagino que também que a direção não iria aceitar, e eles aceitaram. Então, eu estou divulgando a todos para vocês irem de 3, terça a sábado, de 10h30 da manhã até as 2 da tarde. Espero vocês irem até lá para a gente trocar toda essa informação.